Bem, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Estamos mais numa tarde, né? Um projeto tão longe, tão perto da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, com a sala de conversas Arte e Cultura durante a pandemia. E hoje a nossa convidada é a Silvana Borges, estou trocando os nomes já. Silvana Borges, e ela vai nos apresentar um trabalho de um longo período que ela, né, de restauração, né, Igreja Matriz Nossa Senhora do Ó. Os aspectos históricos, iconográficos e metodológicos da restauração da Igreja Matriz da Freguesia do Ó, em São Paulo. Então, eu vou ler o currículo da Silvana, é arquiteta, com especialização na conservação e restauração de bens culturais, em arte sacra, arquitetura, pintura mural e de cavalete. É membro do Conselho Internacional dos Museus e da Associação Nacional de Pesquisa em Tecnologia, Ciência e Patrimônio, a Antecipa. Integra o grupo de pesquisa Imagem de Deus, Religião, História e Arte do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC São Paulo. Atuou de 2013 a 2019 no projeto e execução de conservação e restauração da Igreja Matriz Freguesia do Ó, de São Paulo. Atua desde 2014 como docente do Museu de Arte Sacra de São Paulo com o projeto Expressões na Arte Sacra, uma proposta de estudo iconográfico do acervo museal associado ao ensino da prática e técnicas artísticas seculares. Então, muito obrigada, Silvana, por ter aceito o nosso convite, um prazer te rever e te ter aqui, mesmo em Pelotas, distante, né? Estamos tão longe e tão perto. Tão longe, tão perto. Eu vou ficar, te deixar sozinha para te fazer a tua apresentação, e aí eu volto no final para a gente fazer um debate com as perguntas que estiverem no chat. Qualquer coisa, se cair conexão, a gente vai se comunicando, o pessoal fica na sala que a gente retorna para dar continuidade, porque às vezes a internet oscila e a gente pode perder algum contato. Okay. A Silvana Bojanossi, que é a minha parceira na sala, daqui a pouco coloca o link para quem quiser receber os certificados, né, do projeto, pode preencher, então, o documento que a Silvana vai compartilhar conosco no chat. E quem já tem participado das outras salas, pode, então, assinar a presença no Notas Compartilhadas. Então, tá. Boa tarde para nós, que a gente tenha uma excelente conversa, vai ser muito divertido tudo isso. Tudo contigo, Silvana. Obrigada, Andréia. Bem, eu quero dar boa-vinda a todos, né, e agradecer o convite da Andréia e da Silvana e da Universidade Federal de Pelotas para estar aqui hoje falando um pouco, e assim, é um pouco, mas é um tanto, porque é um período muito longo de restauro, eu escolhi alguns aspectos referente a esse restauro, então, vamos lá. Então, como a Andréia apresentou, né, essa restauração, na verdade, o processo de restauro exatamente começa em 2014. Em 2013, começaram todas as investigações, os projetos e a apresentação de propostas ao órgão de patrimônio para poder aprovar o projeto de conservação e restauro da igreja, da parte interna, com foco nas pinturas murais, mas é lógico que esse edifício ele tinha que sofrer todo um tratamento. O planejamento em coordenação é do conservador restaurador Juarez Oliveira, ele que me integrou à equipe, né, ele que formou essa equipe, e eu entrei na equipe para cuidar da pesquisa e gerenciamento na questão das pinturas murais especificamente. Então, a pintura mural, né, vou começar com uma citação do Cennino Cennini, ela é o trabalho mais doce, mais apaixonante que pode existir nas palavras dele, e isso vem de encontro a essa especificidade da pintura mural, porque ela tem uma série de requisitos que diferem ela enquanto prática e enquanto processo de restauro, porque a gente depende de um edifício onde essa pintura está integrada, né? Então a gente tem que colocar o tratamento do edifício também no escopo do projeto da restauração da pintura mural. Nossa Senhora da Expectação, ou do Ó, a gente tem aí a pesquisa do Etzel e o livro Igrejas Paulistas do Arroio, né, que mencionam essa devoção de Nossa Senhora da Expectação em São Paulo a partir de 1637, e ela recebe essa designação do Ó porque tem as antífonas que são proclamadas no advento do Natal,
e cada um dos versos começa com um ó evocativo. Então, a população, ao invés de se referir a Nossa Senhora da Expectação, é muito mais simples remeter a Nossa Senhora do Ó, né? Aquela Nossa Senhora do Ó, que é rezado nas antífonas. Isso em Portugal também tem a mesma designação. Bem, a Igreja Matriz tem aí uma breve cronologia para vocês entenderem a importância dessa igreja, porque ela está relacionada a um dos primeiros bairros da formação da Vila de São Paulo, né, que é a freguesia do Ó, ainda leva-se essa denominação freguesia, que é muito comum em Portugal, mas não é comum mais aqui no Brasil, mas ela manteve. Em 1580, o Manuel Preto se estabelece com a sua fazenda, ele erege uma capela, né, porque tinha que se prestar as orações, né, as devoções, e a pedido, essa capela é erigida à paróquia, com maior autorização da Rainha de Portugal, em 1796 vai ser inaugurada a paróquia dedicada à Virgem do Ó. Só que 100 anos depois, em 1896, ela sofre um incêndio, e isso é no local hoje denominado como Largo da Antiga Matriz, ali no bairro, e é decidido erigir uma nova edificação, que é a atual, que foi inaugurada em 1901. Algumas outras datas importantes é o translado das relíquias do Beato Antônio de Catigeró, que elas têm uma importante devoção lá na igreja. Em 92, ela vai ser tombada a nível municipal pelo Compresp. Em 2011, ela sofre uma interferência nas fachadas, tá? Que depois, no final, eu vou explicar um pouquinho referente a essa interferência das fachadas. Em 2013, começa a formação dessa equipe, que eu fiz parte, com o Juarez, para a recuperação das pinturas, na sua maioria atribuídas ao Salvador Ligabue. Muito embora assinada mesmo, a gente só tem uma pequena pintura do lado do nicho de Santo Antônio, que está assinada por ele. Esse é o Salvador Ligabue, ele residiu no bairro por um grande tempo, ele casou com uma família tradicional, uma moça de uma família tradicional do bairro. Ele é responsável por uma série de pinturas em igrejas paulistas e em Bragança também, no interior de São Paulo, para onde ele se mudou durante um período. As atribuições das pinturas são atribuídas a ele. Aqui a gente tem um corte, né, para vocês entenderem a dimensão desse edifício. Nós trabalhamos em toda essa área aqui, que compreende a nave principal e as capelas laterais. Aqui a gente tem duas capelas laterais, 2 altares. Aqui é onde fica o presbitério, que fica ladeado pela capela de Santo Antônio de Catigeró e a capela do Santíssimo, e aqui a cúpula. E aqui a planta baixa, né, só para ter uma dimensão do edifício. Aqui é onde fica a casa paroquial, e aqui a gente tem algumas edificações posteriores que são de suporte para a igreja, sanitários e algumas outras coisas, e aqui a lojinha da igreja também. Bem, a reforma, né, ela começou em 1991 a 92, e ela cobriu todas as pinturas, todos os remanescentes originais da edificação lá de 1901, foi coberta por látex e esmalte, e ficou o registro aqui de uma das pessoas que realizou essa proeza, né, e isso dificultou muito o tratamento de todas essas superfícies, porque a gente teve que decapar toda a superfície parietal da igreja, e isso acaba por impedir a questão da retratabilidade, né, que é um conceito dentro da teoria contemporânea do restauro, é um conceito da Bárbara Appelbaum, que hoje a gente foca muito mais na retratabilidade de processos do que na reversibilidade, né? Mesmo porque a gente já tem estudos aí que comprovam que os materiais, embora a gente consiga retratar, a gente não consegue reverter isso totalmente. Então, é um conceito novo e ele está muito ligado a todos esses conceitos de arquitetura, que eu vou falar um pouquinho agora, né, a restauração. Então, vocês vão ouvir falar muito sobre o restauro, a reintegração, que não é só cromática e pictórica, a reintegração, ela também corresponde na arquitetura a elementos faltantes da arquitetura, tá? E tudo isso termina onde começa a hipótese. Então, todo o processo de restauração, reconstituição que foi feito na igreja, ele tinha como referência o remanescente original. A gente não tem a licença para inventar nada enquanto restaurador. Então, a partir do momento que existiu uma hipótese, a gente
tem que parar, recuar e repensar no processo. A conservação, que é a regra, né? A restauração, ela é a exceção. E o significado do bem cultural, porque hoje, né, o Salvador Munhoz Vinhas fala muito disso. Ele diz que a gente, além da materialidade do objeto, a gente tem que pensar na significação desse objeto, né, na função que ele vai desempenhar e o espaço onde ele está inserido, a comunidade onde ele está inserido. E a igreja, ela tinha um papel muito importante para essa comunidade, que foi justamente a comunidade que se mobilizou para poder reunir, né, todos os recursos para que esse processo fosse contínuo. As diretrizes de restauração de pinturas murais, elas estão estabelecidas pelo ICOMOS, numa carta de 2003, e aí fala da questão de melhorar a legibilidade, né, do conteúdo, respeitando sempre o original e a história do objeto, o envelhecimento natural, transformações químicas e físicas, a gente vai ver isso no batistério, porque a gente teve uma fotodeterioração das pinturas, e isso não pode ser mexido, porque a gente tem que respeitar, né? O original está lá, ele sofreu uma deterioração, e a gente não tem que retornar a cor, é a mesma coisa que mexer nos girassóis de Van Gogh, que estão perdendo os amarelos, né? Então a gente tem que respeitar o envelhecimento natural do objeto. E a atenção à possibilidade de futuros tratamentos, isso é muito importante, porque a gente tem que possibilitar a conservação desse bem. Então, a gente tem que focar na retratabilidade, né, de processos. Aqui mais algumas outras, que fala da reintegração, né, e da reconstrução da pintura decorativa de paredes ou superfícies arquitetônicas, que fazem parte de um programa de conservação e restauro dentro das pinturas murais, porque a gente tem que restaurar a ambiência do espaço, né? E na questão de uma igreja, que não é um museu, que não é uma peça museológica, ela é uma igreja viva, a gente tem que possibilitar o seu uso, porque a finalidade dela, né, uma das finalidades dela é ser usada como espaço litúrgico. Aqui algumas terminologias, isso a gente tem uma carência, né, dessas bibliografias no Brasil. Isso é um glossário europeu de conservação para pinturas murais e superfícies arquitetônicas. Ele é muito legal, porque ele é ilustrado, está disponível na internet para quem tiver interesse, dá para fazer o download, ele é em inglês, não tem em português. Ele é traduzido até por croata, mas não tem tradução em português. E aqui essa árvore de terminologias, tá? E algumas terminologias que eu vou colocar aqui para ter na ideia de vocês um pouco do esclarecimento desses processos, né? Porque eu estou falando de processo dentro de restauro de pintura mural e arquitetura. E às vezes a gente tem esses conceitos muito herdados da pintura de cavalete. E na arquitetura a gente tem assim, são os mesmos processos, mas com diferentes metodologias, digamos assim. Então, a gente vai ter os ensaios de tratamento. Esse mural não é na freguesia do Ó, é da Igreja de Santo André, onde a gente também trabalhou. E aí são feitos ensaios de tratamento para dissolução de eflorescências salinas, nessa limpeza química. Depois, a gente vai ter a lacuna e perda. Isso aqui é uma ilustração do próprio dicionário, porque ela retrata muito bem a questão da lacuna, né, a diferença de uma lacuna e perda de uma pintura mural de uma arquitetura. Porque a gente tem aí um substrato, e esse substrato, ele depende de experiências de outros profissionais, porque a gente vai ter desde a alvenaria, então a gente vai ter que ter um profissional que avalie a estrutura, né, a integridade estrutural dessa alvenaria, a gente vai ter a parte do reboco e embolso, então a gente vai ter que ter um profissional de argamassas, analisar essa argamassa, a porosidade, a granulometria, e aí, por fim, né, finalmente, o profissional de restauro pictórico para fazer o estudo dessa cor, né, a medição dessa cor e reintegrar essa cor de acabamento. Então, são várias especificidades. O preenchimento e nivelamento, aqui é uma parede do batistério, onde foi colocada uma porta, foi retirada a porta original e colocada uma outra porta. Então, a gente teve uma grande degradação aqui desse espaço. Eu vou mostrar a reconstituição desse elemento, e isso só foi possível porque a gente tem a repetição padronizada desse elemento em todo o batistério. Então, a gente consegue tirar um molde e reproduzir, reconstituir o elemento decorativo aqui. Aqui a gente tem uma fotodeterioração, porque na parte que foi repintada,
a gente tem aqui uma cor mais avermelhada. E a parte do batistério, que ela ficou praticamente original, ela sofreu quase nenhuma intervenção, a gente tem a fotodeterioração do pigmento vermelho e aí ficou esse arroxeado como resultante. Isso é uma questão muito interessante e as pessoas às vezes chegam lá e não entendem porque de um lado o friso está recomposto vermelho, porque na hora que a gente fez a reconstituição, a gente fez com a leitura da cor original que estava preservada por baixo das camadas de repintura, e nesse a gente não mexeu, né? Mais uma vez, aquele exemplo que eu falei dos girassóis do Van Gogh. Sofreu fotodeterioração, eu não vou alterar a cor, não me compete isso. Tem que respeitar a história do objeto. A reintegração, que é aquela questão que eu comecei a falar, né, da bidimensionalidade e a tridimensionalidade dessa reintegração, porque quando a gente fala em arquitetura, é tanto a reintegração da pintura, quanto a reintegração de objetos, de molduras, de cornijas, de entablamentos, né, que foram perdidos, e a gente tem que fazer a reintegração total desses elementos para compor o espaço da igreja. E aqui eu pego um exemplo da Ana Bailão, que ela é uma grande especialista em reintegração, e ela fala da questão dos objetivos da reintegração, né? São a restituição formal, estrutural e estética do bem cultural. Ela tem um artigo muito legal que está na bibliografia que fala da questão da terminologia desses termos também. E aqui alguns processos de reintegração que foram utilizados. O pontilhismo, que ele foi muito utilizado, junto com a veladura, que é a aplicação de camadas transparentes. Aqui é um painel que eu vou mostrar depois, o de Jerusalém. Então, aqui vocês ainda estão vendo uma área de perda, e eu estou caminhando, né, com o pontilhismo para poder recuperar a pintura. O ajuste tonal, que é aquilo que eu falei de aplicação de camadas transparentes de cor, tá? Porque quando a gente tem uma grande superfície, que ela está com uma série de pequenas fraturas, se você vai fazer pontualmente cada uma das fraturas, você acaba criando uma nova lacuna, que em impressão gráfica a gente chama de efeito moiré. Então, o ajuste tonal, né, dentro desse glossário que eu menciono, ele é muito utilizado na questão de recomposição de tonalidades. Então, o que acontece? Aqui eu estou fazendo a veladura no marmorizado do altar-mor. Aqui essa coluna, ela ainda está com as degradações expostas. Na medida que eu entro com uma veladura de cor, eu rebaixo a cor dessa lacuna, e aí, olhando de longe, você tem uma leitura completa, né, do objeto, todo avermelhado, e olhando de perto, você consegue enxergar as falhas, né? Então, aquela questão da distinguibilidade que a gente fala no restauro. Aqui a reintegração mimética, que ela também ocorreu, na questão de recuperar os contornos desses elementos que estavam no forro, tá? Então, aqui foi feito um mimetismo. Então, cada questão é analisada em separado e é utilizada a melhor técnica para um melhor resultado de releitura. E a reconstrução ou reconstituição, que ela está em colaboração com uma pesquisa, né, porque a gente faz uma pesquisa aqui, uma análise de colorimetria do remanescente, aqui é a faixa da cúpula que a gente denominou como cortinado vermelho, para fazer a reconstituição dessa pintura decorativa, tá? E a metodologia, então, são feitas estabilizações das superfícies, isso quer dizer no edifício como um todo. A limpeza, né, de todas essas repinturas, a consolidação das películas originais, e isso corresponde até ao nível das argamassas, que eu falei, do reboco e do emboço, o tratamento das eflorescências de sais, que é uma patologia muito comum em edificações, e na freguesia do Ar ela foi muito atingida pela questão de infiltração que vinha da área da cobertura, o nivelamento e estucagem, né, de todas essas perdas de massa, e, por fim, a reintegração desses elementos, tanto dos elementos faltantes quanto de cromática e pictórica, e a proteção final, que também tem que ser feita, porque a gente tem áreas que estão ao alcance do público, né, e até pela questão de limpeza, embora a gente oriente a não utilizar produtos químicos, a gente tem que fazer uma proteção preventiva para que aquela área que está mais ao alcance das pessoas, ela não sofra
nenhum tipo de degradação involuntária. Então, a gente tem que aplicar um selante ou um verniz. Bem, para vocês terem ideia do que a gente encontrou, então a gente chegou lá na igreja, ela estava toda internamente ocupada por andaimes. Essa aqui é a entrada, tá? E aqui é a visão depois do altar. E as missas aconteciam aqui, gente. As pessoas continuavam a ir na missa com essa condição aqui. Esses andaimes ficaram aí parados por 2 anos, até a gente chegar, e a nossa prioridade era começar o restauro, né, de cima para baixo, para começar a tirar esses andaimes de dentro da igreja. Então, para ter uma ideia, tudo começa pela cobertura, que a gente está em cima do forro, né, então tem que fazer análise de todas as perdas aqui, de material que tem que ser revisto e recomposto, e aqui o engaste de uma das vigas que saiu da parede, e é por isso que o forro ele tinha sido deformado. Esse forro, inclusive, antes da nossa equipe chegar lá, ele tinha aparecido uma proposta de arrancar todo o forro original e fazer uma impressão em PVC e colocar lá no local e tudo bem. Mas o forro ele estava completamente íntegro, né? Ele estava com alguns problemas de estrutura que tiveram que ser revistos. Mas as fasquias, o estuque estava todo íntegro, não tinha cupim, não tinha nada. Aqui já é a parte intermediária, a nave está aqui embaixo, aquela entrada que vocês viram, abaixo dessa plataforma. Aqui é uma segunda plataforma, que a gente vai cuidar desses elementos aqui da área intermediária da nave. E aqui é a última plataforma, que é onde a gente subiu para cuidar do forro, lá do medalhão de Nossa Senhora. Aqui, mais uma vez, ó, em cima do forro, então, são feitas as limpezas, né, consolidação dessas peças, revisão da estrutura dos engastes. Aqui ele está fazendo uma fixação dessa cornija, né, e aqui o monitoramento das fissuras para saber se a estrutura está estável, se ela não está mais em movimento. E aqui uma visão de toda a área de degradação dessa lateral, onde a gente viu aquela viga que estava fora do engaste, e a gente tem uma deformação aqui que o forro faz uma barriga, né? Ele estava cedendo. E isso foi tudo planificado depois, a gente conseguiu fazer a fixação desse forro novamente. Então, a importância da revisão de cobertura, né? Tudo começa lá embaixo, com a umidade que sobe do solo, ou começa aqui em cima, que é a questão da infiltração pela cobertura. Então, todo o moderamento, telha, calha, rufo, drenos pluviais, isso tem que tudo ser revisto. Às vezes tem pessoas que me procuram e falam assim, tem uma pintura mural lá dentro da igreja para restaurar, né? E aí você olha, tá com um monte de fluorescência de sal. Aí você pergunta, tá, e quem é que vai fazer a revisão do madeiramento? Porque isso aqui, gente, envolve uma outra equipe de profissionais, né? Não sou eu que vou lá subir no telhado para fazer essa revisão. Então, isso, na edificação, tem que ser realmente tratado e revisto. Senão você está perdendo, né, o seu tempo fazendo a reintegração de uma pintura se você não trata a causa da patologia, da infiltração. Aqui é uma curiosidade, porque quando a gente estava trabalhando em cima do forro da Capela do Santíssimo, entre o forro e o telhado, descobrimos essas faixas de decoração da Capela do Santíssimo original. Hoje ela está com uma repintura do Salvador Ligabue, naquela escola de Beuron, muito similar à que tem no Mosteiro de São Bento, né, aquele estilo de pintura. Hoje ela está decorada assim, mas essa daqui é a anterior, só que essa pintura ela é invisível para as pessoas porque ela está escondida, o forro foi rebaixado e ela ficou escondida lá em cima. Então a gente descobriu que a capela era mais alta, mas a gente documenta, fotografa e não pode fazer nada, né, porque a gente não vai arrancar o forro que está lá, certo? Então, tudo começou lá em 2013 com uma investigação. Então, são feitas prospecções, leituras de colorimetria, que é a medida da cor das camadas inferiores. Então, se faz até 2 processos de limpeza, uma química e uma mecânica, que pode resultar numa leitura da cor melhor. E aí, todos esses pontos, eles vão resultar fichas de prospecção e colorimetria, em que a gente, né, colorimetria é medir a cor. E aí a gente tem a escala RGB, que é a cor luz, e a CMYK, que é a cor pigmento, né? E aí a gente tem uma documentação. Documentação é uma coisa muito importante na conservação e restauração de qualquer bem cultural,
por maior ou menor que ele seja, você tem que documentar, tá? É uma parte muito importante do trabalho. Aí a gente começou lá na cúpula decapagem, tá? Então, aqui a gente tem a repintura de 92, ela não tem nenhuma qualidade estética nem material, porque inclusive a pintura desses frisos aqui é para ter um resultado de trompeio, né, que é aquela pintura que você enxerga tridimensionalmente, apesar da superfície ser plana. Ela é muito irregular, assim, não tem outro jeito de dizer, muito mal feita. E isso daqui foi recobrindo a pintura original, que tem uma qualidade impressionante de acabamento, de manufatura, tá? E aí a gente vai denominando cada nível pelo elemento que a gente encontra, né? Então, esse aqui é o nível das correntes, esse aqui é o nível das volutas. Aqui ela está decapada, mas ela não está limpa ainda, porque ela sofre uma segunda etapa de limpeza, que é uma limpeza mais fina. A gente tinha uma nata acinzentada cobrindo todo o desenho, que essa... Aqui a gente já tem, ó, eu estou fazendo a limpeza mais fina, então a gente já tem uma leitura melhor do elemento aqui à minha direita, tá vendo? E isso é um processo que demanda muito tempo, como eu disse, foram 2.400 e poucos metros quadrados de pintura artística decapado, sem contar com as áreas lisas, de cornijas e entablamentos. Aqui, o padrão das correntes, né, o início da decapagem, aí aqui a gente já está no processo de limpeza mais fina, tentando recuperar a cor, e aqui é uma manipulação digital da fotografia, tirando a camada cinzenta, para tentar identificar essa cor dourada da corrente, que é um ocre amarelado. E aí a gente vai evoluindo o processo, né, faz o molde, porque isso daqui é uma estamparia, né, ela é feita através de moldes, e a pintura, o estudo de veladura, que a gente vai fazendo camadas transparentes de cor. Então, se subir lá no nível das correntes e olhar de pertinho, você consegue definir a área que foi reintegrada da área que foi preservada originalmente. E aí, de longe, você tem uma leitura assim, né? Você já vê a cor mais sólida, mas ela, na verdade, é transparente. Os tratamentos que foram feitos, então, a gente tem não só o tratamento de consolidação de toda essa argamassa, que é o primeiro passo, depois a gente tem que fazer a limpeza da superfície, e aqui eu estou fazendo a aplicação de um sal para poder dissolver as eflorescências de sais que elas, às vezes, elas se solidificam na superfície, aí você tem que provocar uma dissolução aqui para poder realizar a limpeza. Aqui essa área ela já está limpa, e o que eu estou fazendo é consolidando, porque isso aqui é uma pintura cal, e ela é quase um pozinho, qualquer fricção, qualquer ação mecânica, aí ela se solta, ela se desprende. Então, eu estou fazendo a consolidação, ao passo que você faz a consolidação, você já tem uma saturação melhor da cor, que é o que a gente enxerga aqui nesse trecho, ó, que esse trecho já está bem limpo e consolidado, tá? A Débora está fazendo o início do processo de reintegração aqui, que é uma arquiteta que trabalhou comigo lá, e aqui a gente já está com o processo finalizado, tá? E aqui um antes e depois, para vocês verem, aqui depois da decapagem, a gente quase não tem uma leitura, aí vai fazendo todas aquelas etapas, e aqui a gente já tem o processo finalizado no nível correntes e volutas. Aqui, nesse mesmo nível, a gente tem 4 cantos no nível das volutas, e aí aqui tinha uma repintura, né? Lembra? Tá tudo repintado. A gente começa a decapar e acha uma asa. Aí, para nossa surpresa, em cada um dos cantos da cúpula tinha um anjo, né? Aqui é outro elemento também, é das cruzes. Aqui tem o processo de limpeza até a finalização da reintegração. E aqui os 4 anjinhos, e eles são diferentes, eles já são uma pintura mais artística, né? Porque eles não são feitos com molde. O planejamento da asa é diferente, os rostos também eles são diferentes, enfim. Foi uma surpresa para a gente quando a gente encontrou as asas de anjos nesse nível, no cantinho. Aqui é o nível do cortinado vermelho, né, que eu mostrei lá como exemplo do glossário, ali está com essa repintura. Isso daqui, gente, não foi a gente que fez, não. A qualidade da repintura ela era tão precária, né, e com material tão inadequado e sem nenhum tipo de tratamento aqui, que ela se desprendia sozinha.
ela desplacava sozinha em alguns trechos onde tinha mais umidade e tinha infiltração. E aqui a gente já tem uma área decapada, que a gente encontrou uma área preservada como referência, tá? Mas a maior parte da área, esse trecho aqui, por exemplo, que vocês estão vendo, que está mais enegrecido, aqui a argamassa estava completamente inutilizada, não dava para fazer nada aqui, e aí a gente tem que retirar tudo e repor o nivelamento de argamassa nessa região. E aí a gente começa a fazer a recomposição desse elemento decorativo, então a gente tinha um elemento de referência, e aí a gente faz a recomposição, a reconstituição desse elemento nas áreas perdidas, e recompõe todo o elemento decorativo do nível do cortinado vermelho. Aqui a cornija, ela tinha um acabamento em degradê, né? Então tem esses preciosismos, sabe? Não é uma pintura sólida única, tem um degradê que começa num ocre dourado e ele vai finalizando até encontrar a tonalidade do cortinado. Então isso, assim, é uma riqueza de preciosismo que a gente vai encontrando durante o restauro, que, assim, é muito legal, é muito bacana. Os vitrais, eles foram todos retirados, desmontados, limpos, peças quebradas substituídas. São várias linhas de vitrais, a gente tem 4 importantes vitrais decorativos com os evangelistas a nível do piso. A gente tem os vitrais do coro, todo o vitral da nave principal no nível do clerestório, que torna a igreja muito iluminada, é uma igreja muito clara. A gente tem os vitrais das capelas e temos os vitrais aqui da cúpula, tá? Uma linha de vitrais da cúpula. Então, ao estado que estavam os vitrais, né? Então, isso aqui, essa linha de chumbo, ela tem que ser retirada, todas as peças limpas, o madeiramento também tem que ser revisto da caixilharia. Isso é feito no local, então é feita a desmontagem e remontagem dos vitrais, tá? Eles estão aqui numa plataforma em um dos níveis da cúpula, porque é muito complicado transportar essas peças, a gente corre o risco de ter mais quebras, né, durante o transporte, então isso é tudo feito em loco. E aqui a gente está abaixo, um nível abaixo das volutas, que é onde tem o nível dos vitrais, e do lado oposto da parede a gente tinha a pintura em trompeio dos vitrais, replicando a volumetria dos capitéis, da coluna, dos frisos que envolve a arcada dos vitrais. Isso tudo é uma pintura trompel que estava debaixo desse repinte todo aqui, e em que a gente achou essa grande fissura, né, que teve que ser grampeada, onde a gente vê aqui essas linhas, ó, são os grampos estruturais para poder recompor a estrutura dessa fissura da alvenaria. E é lógico que a gente tem uma grande perda aqui, né, de massa, isso aqui vai ter que ser reconstituído, e a gente acha um elemento aqui, que é um vaso com flores, tá? Aqui a gente já tem uma limpeza e uma consolidação, que a gente resgata a cor original, isso aqui foi feito também com pontilhismo, tá? Para resgatar esse elemento decorativo que está oculto, porque do chão da igreja ninguém enxerga, ninguém sabe que esse vaso está lá. É outro preciosismo do artista, né? E embaixo da linha do vaso, ele reproduz em pintura todos os balaústres que tem nesse nível. É, assim, uma pintura muito bonita. Aqui a gente já está no alto da cúpula, tá? Essa cúpula ela tem quase 25 metros de altura, e a gente vai ter aqui o elemento do Espírito Santo, né? Um elemento iconográfico, e aqui a gente faz uma leitura com UV, então a gente tem um repinte aqui, isso aqui é tudo original, só que vocês estão vendo que ele está bem esmaecido, né? As pétalas não estão mais brancas, é o que restou da pintura original. E a gente não tem nenhum elemento de referência para recompor essa pintura. Não há nenhuma referência a nada. Estes respintes, em alguns lugares onde foram feitos testes de limpeza, por baixo deles não existe mais nada. Então, assim, retirar isso aqui ia provocar mais uma degradação. Então, a opção é deixar no estado, consolidar, retirar a repintura de fundo, aqui a repintura desse fundo todo, ela foi retirada, porque isso não permite que a superfície de estuque respire, né, que é uma superfície porosa, é uma tinta látex, ela é prejudicial à composição
de toda essa estrutura aqui da cúpula. Então, isso é tudo revisto, retirado, e a pintura aqui ficou consolidada e preservada no estado em que estava, porque não havia, né, começou a hipótese, né? Ah, esta pétala é branca, então todas são? Eu não sei. Então, começou a hipótese e você recua. E aí ficou preservada no estado. Aqui já é o forro da nave, tá? Então, essa água de cal é para poder fazer a consolidação de todo o forro de estuque, isso nas superfícies lisas, que estavam todas repintadas, tá? E os elementos decorativos, por sorte, muitos deles estavam ainda originais, e alguns estavam com algumas interferências pontuais que foram limpas e retiradas. Eu estou aqui, ó, deitada numa outra plataforminha, limpando os repintes do medalhão de Nossa Senhora da Conceição. Então, aqui a gente vê algumas reconstituições miméticas de elementos. Isso aqui foi uma área de sacrifício de um daqueles grampos que eu falei que tiveram que ser colocados para sustentação do forro, tá? Então, aqui a gente tem uma intervenção mimética, só que se você... De longe ela parece mimética, né? Mas a gente tem umas falhas aqui, ó, de cor em veladura, que a gente percebe que dá para, de perto, você enxerga que aqui houve uma interferência restaurativa. O original está para cá. Aqui a gente tem a reconstituição de um desses elementos, né? Porque eu tenho esse elemento, ele se repete em várias áreas do forro. Em algumas áreas, na pintura de 92, o Beto fez essa maravilha aqui, né? Ele era discípulo da Dona Cecília, lá da Espanha. E aí ele fez isso aqui, tentando fazer isto aqui, né? Aí, obviamente, que a gente retirou esse elemento e reconstituiu baseado na cor que a gente encontrou aqui, tá? Leitura de cor, e no desenho que a gente tinha como referência, tá? E aí, aqui nessa foto, dá para ver isso melhor. Ah, não, desculpa, é na foto seguinte que vai aparecer esse elemento no forro que eu vou mostrar. Aqui, mais uma reconstituição mimética, também de áreas de sacrifício, dos grampos que tiveram que ser colocados para sustentação do forro, tá? Na revisão estrutural do forro. Isso não tem como evitar, você tem uma área, né, de atuação para a colocação desses grampos, e você tem que escolher, infelizmente, caiu aqui, mas não caiu aqui no meio, por exemplo, nem caiu no rosto, né, do medalhão da Nossa Senhora. Então, não tem outra forma. E aqui o que eu queria mostrar com o medalhão, ó, aquele elemento, ele está aqui antes, né, a gente tem aqui a grande área de repintura lisa, aqui esses frisos, ó, tá vendo? É uma grande repintura lisa, ele faz uns frisos tortos, então a gente tem que abrir janelas, encontrar o alinhamento dos frisos, encontrar a cor dos frisos e fazer a reconstituição. E, por sorte, os elementos artísticos, eles estão mais bem preservados, então eles sofreram limpeza, que nem aqui na fita tinha o mesmo azul sintético, esmalte para metal, aquele esmalte de pintura de portão que tinha aqui no laço, ele foi limpo, tá? E o elemento que estava aqui, ele foi reconstituído aqui, ok? E aqui um processo lá do medalhão, uns detalhes da Nossa Senhora. A gente tem uma grande área de repintura em todo esse fundo azul repintado, esse halo todo repintado de esmalte amarelo, e o manto azul que tinha muita repintura, tá? O mesmo azul que a gente viu lá no lacinho, que eu mostrei. Aqui já foi feita uma limpeza, todo esse azul aqui ele é retirado, o amarelo também foi retirado, se descobriu algumas cores mais claras. Então, a gente conseguiu determinar que esse halo, ele era composto de uma base escura, né, e aí vão sendo sobrepostas camadas mais claras até ele ficar assim. Então, isso é uma sucessão de camadas de veladuras, tá? Então, foi feita a mesma reconstrução da pintura, que resulta num halo mais iluminado, né? E aqui o manto ele já está limpo e consolidado, então ele já está praticamente na sua originalidade daquilo que ficou preservado. E a parte inferior também, a gente tinha muita repintura marrom aqui, que foi limpa, e na medida que você satura, porque essas linhas marrons, elas continuam aqui na área inferior, né, você satura com consolidante a pintura, ela consegue, a cor, ela revive, né.
E aqui a gente tem uma leitura mais aproximada, naquela região bem perto da Lua, que foi repintada de amarelo. E aí, para vocês terem um entendimento disso, como assim, é difícil o olho da gente enxergar isso, para nós restauradores é muito simples, porque tem uma questão também de brilho da tinta. A tinta esmalte ela é mais oleosa, a tinta mineral ela é mais sequinha, né? Ela é opaca. Então, a gente consegue enxergar muito bem que esta área aqui, ó, que eu estou apontando, é uma área de pintura original que não sofreu interferência. Essa área escura é uma área de pintura original que não sofreu interferência. E tudo isso que vocês estão vendo aqui, esse bege, esse branco, esse azul aqui que corre, esse azul claro, tudo isso é repintura. Então, para entender a complexidade de conseguir fazer a limpeza do manto azul de Nossa Senhora. Eu acho que eu fiquei bem uns 3 meses fazendo a limpeza só desse manto azul deitada lá, porque é muito difícil. Essa tinta, ela ancora demais, porque é uma superfície rugosa, o estuque, então não dá para você raspar, porque você arranca o estuque, porque a superfície não é lisa. Aí você tem que entrar com uma limpeza química, aí a película ela enruga, aí você consegue remover, e aí tem que fazer pedacinho por pedacinho, para depois, antes a gente tinha isto, e depois a gente tem isso aqui, tá? Comparativo antes e depois da restauração. Então, vocês conseguem ver que todos os elementos, né, de decoração mais artísticos, eles estão preservados, né? O que foi refeito foi realmente a parte dos frisos. Esse friso aqui, que acompanha o medalhão, ele está todo na sua originalidade, porque ele não tinha nenhuma referência. Só que a pintura estava caindo, ele tinha perdido a consolidação, e aí com a gravidade a pintura cai. E aí ele foi, na medida que ele é consolidado e que você recompõe, né, as cores de entorno, parece até que ele mudou de cor, né, mas ele não foi mexido. Isso é impressionante, essa leitura depois que a gente faz, depois do trabalho pronto. Como a repintura também causa, né, interferência na leitura da cor do original. E o anjinho, a gente tem 4 anjinhos, né? E aí dá para ver que o rostinho do anjinho, né? Este, não tem nada a ver com este. E aí a gente olha e fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. E a gente vê que tem uma repintura, né? Porque a repintura é oleosa, ela é sintética de esmalte. E aí você retira e descobre, para a felicidade, o traço original do artista aqui embaixo. E aí a gente recupera o perfil desse anjinho aqui no medalhão de Nossa Senhora. E aí retira também as repinturas das asas, né? A questão dos lustres, que foram todos... esse aqui são só os da nave principal, todos eles sofreram o mesmo processo. Retirada, desmontagem, limpeza, recomposição de peças perdidas. Aí depois aqui a recomposição, ó, aqui está o piso de ladrilho hidráulico original da igreja, para nossa felicidade. Ele também sofreu um processo de restauro na parte de entrada, mas que eu não vou ter tempo de mostrar. Aqui a gente tem a contagem das peças, e para nossa surpresa, de 460 peças de vidro, só tinham 6 que tiveram que ser substituídas por quebra. Então, isso é reconfortante, né, para o restaurador. A gente não teve que... Os lustres estavam até, pelo estado que eles se encontravam, até bem preservados. E aqui começa a desmontagem das plataformas. A gente começa a desmontar a plataforma do forro para criar mais, né, um segundo nível de plataforma lateral. Aqui, para cuidar desses elementos aqui embaixo dos vitrais e dos próprios vitrais, tá? E há uma outra plataforma que vai ser montada pela questão do anjo, que está ali em cima do arco do altar. Então, na lateral, a gente tem esses elementos também estão preservados na sua originalidade, eles têm interferências pontuais em locais de quebra, então, naquela repintura de 92, aqui devia ter algum desplacamento, e aí eles repintaram aqui, tentaram fazer né, a repintura do que seria isso aqui. Aí a repintura, tá vendo? Ó, essa área aqui era a área de repintura que foi retirada, e aí é colocada uma cor de fundo, porque a gente tem que fazer gradativamente, cor sobre cor, a reconstituição desse elemento, tá? Porque ele estava perdido.
Aqui está o Diego trabalhando nessa área dos florões, tá? E também uma área de perda da cornija. Tem muitos espaços da cornija que teve quebra e que tiveram que ser integrados, tiveram que ser recompostos. Aqui mais uma visão lateral, então todas essas fissuras, havia muita fissura que elas foram tratadas, né, e reintegradas. Essa faixa, ela está quase 90% original desses florões lá na igreja. E uma etapa que eu gosto muito, né, porque eu gosto de pesquisar iconografia, eu participo lá do grupo de pesquisa sobre a arte cristã, do Labo, lá da PUC São Paulo. Inclusive, tem um artigo meu que está para ser publicado com a pesquisa iconográfica da Igreja Matriz da Freguesia do Ó, que é pesquisar a origem desses elementos e por que eles estão lá, porque os elementos figurativos, né, iconográficos dentro de uma igreja, eles não estão lá à toa, eles fazem parte do rito litúrgico. Então, eles têm uma história para contar. O anjo com filactério, o que ajudou a gente na pesquisa iconográfica foi estabelecer qual que era a grafia correta aqui. Porque quando teve início a limpeza, se descobriu que tinha uma grafia S, que está por cima, e uma grafia est, que está por baixo. Quando se percebeu isso, a gente interrompeu a limpeza, não retirou a que estava por cima, porque a gente precisava investigar isso. E aí se descobre um poema do século XIV, né? Tota pulcra es. Como és bela, Maria. E a grafia correta é es. Então, a gente manteve a grafia correta, porque ela já estava corrigida, e se ela não tivesse corrigida, não cabia a nós corrigir, certo? Aqui eu demarquei a área de primeira limpeza, né, da túnica, que era branca, e aqui é um rosado bem mais claro. E a gente vai ter aqui todo o processo de limpeza já executado. Descobrimos uma grande fissura cortando aqui o anjo também, tá? E essa grafia sendo mantida, né, enquanto a gente realizava a pesquisa desse elemento, qual que seria o mantido. Na limpeza se descobriu que aqui havia um alinhamento da cor da asa remanescente, então a asa ela desce por baixo do filactério. A túnica do anjo também tem uma ponta aqui da túnica que foi recoberta por tinta azul, então a gente recupera toda a leitura dessa imagem, né, que foi recoberta por repinturas. E aí ele é restaurado, né? Aqui já está o processo de restauração finalizado. E ele faz esse anjo, né, iconograficamente, ele anuncia o dogma da Imaculada que está aqui, quando ele anuncia como és bela, Maria, e faz referência a esse poema. Então, como né, como eu disse, essas iconografias, elas fazem referências uma a outra dentro do espaço litúrgico. Aqui eu estou destacando essas almofadas que tinha na lateral, que são essas aqui. Então, a gente descobre que tem uma estamparia por trás, tá? E aí ela é reconstituída na lateral do anjo, porque a gente tem um remanescente original. E a questão aqui dessa decoração, que é a pedra-chave do arco, que ela não tem mais função estrutural alguma, né? Ela é meramente decorativa, que é a questão dessa cabecinha aqui, que muitos, diz a lenda, que seria a cabeça da imagem que queimou lá na primeira igreja, né? Só que ela não é, porque ela é de argamassa, ela é feita em argamassa, ela é moldada em argamassa, mas também a gente não pode afirmar se ela não foi modelada a partir da cabeça da imagem original. Aí fica aí uma incógnita. Aqui essa cor é pela questão da limpeza de um betume, que estava aplicado aqui por cima, tá? E aí aqui ela está toda limpa, e só com as lacuninhas de perda de pintura reintegradas, tá? Aqui é o arco, a gente tem aqui um processo são dois processos diferentes de limpeza. A limpeza da pintura de fundo, né, dessas pinturas, esses panos lisos, e a limpeza pontual do elemento artístico, que a gente diz, né, do elemento iconográfico. E aí, depois de limpa e recomposta as perdas e a pintura de fundo que tem a leitura da cor original, a gente tem o elemento reconstituído aqui. Aqui dá para ver bem isso que eu estou falando, porque ó, esse vermelho que está aqui embaixo
era o vermelho original, que o cara passou essa cor aqui e esqueceu, para nossa sorte, de colocar aqui. Então, muitas dessas referências a gente vê a olho nu, porque a qualidade, né, da repintura que foi feita, ela é muito ruim, até por conta disso, e acaba nos beneficiando. Mas, na maior parte das vezes, a gente faz uma limpeza química mesmo, retirando essa repintura de fundo para ter a leitura da cor que está embaixo. E nesses elementos, a gente consegue ver nitidamente, né, essas partes mais claras são repintes, essas partes mais claras são repintes, isso tudo vai sendo retirado pontualmente. Aqui, para nossa sorte, ó, todo esse pedaço, ele está mantido original, ele só está sujo aqui, tá? Mas aqui não tem repinte algum. Aí vocês conseguem comparar, né, como é requintado, né, como é requintada essa pintura, essa linha tão fina, né? E aqui, como a gente vê uma coisa estranha, né, nesse elemento. E aí a gente tem o elemento aqui já todo restaurado, com suas cores de fundo, aqui com a limpeza, e por nossa sorte a gente conseguiu limpar com sucesso boa parte dos repintes, e o que estava embaixo estava completamente preservado, tá? E a linha dos put guirlandas, saiu um artigo meu falando da iconografia, especificamente dessa parte da igreja na revista Restauro, que está online. Então, a gente tem aqui um elemento de um concheado com guirlanda de flores, né? Ele tem interferências de repintura, essa parte mais branca é látex branco, e a gente tem que limpar tudo isso, inclusive a cor da parede de fundo. Então, aqui está todo ele limpo, tá? E aqui a gente começa o processo de fazer a reintegração. Então, primeiro a gente restabelece o contorno da figura e depois reintegra pontualmente algumas áreas, porque, para nossa sorte, na lateral direita, são 3 sequências desse elemento, e a lateral direita tinha um elemento completamente preservado, que servia como guia para a gente. E aqui a lateral direita, que a gente tem isso daqui. Aqui de baixo, gente, não tem nada. Tem uma argamassa cimentícia e a parede está completamente comprometida por infiltração. Então, em certo ponto lá na reforma, cobriram com cimento e pintaram isso aqui, tentando imitar isso aqui, tá? Então, aqui a gente já tem uma perda total desse elemento, e aí ele vai ter que ser reconstituído. Então, aqui é um mapeamento, que eu improvisei aqui para vocês entenderem. Então, aquele elemento que eu mostrei, ele está aqui, ó, e aí a gente faz testes de percussão, e a gente descobre que a partir dessa linha aqui, A, em que eu tenho uma fissura, daqui para cá a gente tem um comprometimento da argamassa, porque ela está toda oca, e nós temos, não temos mais elementos originais aqui, a não ser esta área aqui que eu grafo, né? Preservar aqui, se possível, porque eu vou depender do estado da argamassa que está debaixo daqui. Aqui, ó, prioridade em preservar, porque é o rostinho ainda, a gente tem na camada de baixo o rostinho original, é só remover a repintura, tá? E aí, depois de tudo isso, a gente tem aqui a lateral preservada, a gente está removendo a cor de fundo, a gente deixa uma margem de segurança em torno da figura, tá? Para remover a cor de fundo, porque é repinte, e depois ela vai sofrer a limpeza, mas essa aqui é a lateral direita preservada, que depois ela fica assim. Aqui a reconstituição do outro trecho de fundo, que a gente tem ainda um vestígio aqui do original, né, e a gente vai reconstituindo pouco a pouco o elemento do rostinho do puto. Put é plural. E aqui aquele trecho que eu falei, aquela linha estava aqui, né, lembra? Preservar essa área, se possível. E aqui tudo isso foi retirado, foi feito o emboço, o reboco, a pintura de fundo, com base no elemento que estava lá na lateral direita, transferir o desenho para cá. Aqui está todo o desenho já transferido, e depois a reconstituição pictórica desses elementos, para recompor esse espaço, tá? Isso é uma exceção, gente, não é regra também, e isso só é possível fazer se a gente tem um remanescente. Então, aqui, mais uma vez, a foto daquele lugar, como estava, e depois como ele ficou, tá? Aqui dá para ver, aqui do que eu falei dos balaústres, dos vitrais, ó, a gente está na linha abaixo daqueles vitrais, onde tem o vaso que está aqui no canto para cá.
Aqui o altar ainda não foi mexido. Bem, a cúpula, que a gente já está vendo ela aqui toda restaurada, né? O altar ainda vai passar por processo de restauração. A gente mal consegue enxergar os níveis, né? Que estão muito lá em cima, o cortinado vermelho, as correntes, as volutas e os anjinhos aqui no canto, tá? Então, tem um preciosismo mesmo de decoração à igreja. Aqui é no presbitério, que a gente teve que retirar um grande volume de argamassa aqui, que tinha uma ruflagem de pintura acrílica sobre tela, que não era original, era posterior à época do tombamento, não tinha nada a ver com o espaço, essa pintura aqui. Aí a gente arrancou, retirou toda a argamassa e descobrimos que nas paredes laterais haviam aberturas, provavelmente da construção primeira lá em 1901, e elas foram fechadas. A gente não mexeu nisso, registrou, mesmo porque do lado de lá a gente tem a pintura do Ligabue, que está completamente preservada, então não faz sentido nenhum a gente reabrir isso aqui, tá? E aqui um registro do que havia de frisos na decoração dessa parede aqui, numa prospecção. E aí a gente tem, ó, o vestígio da decoração, tá? E aí a gente vai fazendo a reconstituição de todos esses frisos decorativos. Aqui é na lateral superior do presbitério e aqui na lateral inferior do presbitério. Depois, a gente tem ainda uma linha de marmorizados, né? Ó, aqui está a decoração reconstituída. A linha de marmorizado tem muito falso mármore, é tudo alvenaria. E aí se faziam as pinturas imitando os mármores, em especial o vermelho e o verde. A gente vai ter muito focus finish de mármores vermelhos e verdes. Então, isso daqui são colunas que tinham um marmorizado verde. O Ed está fazendo o complemento de falhas de fundo verde. Eu preciso de toda ela com fundo verde para descer os veios. Se você olhar de perto aqui, você vai enxergar o original e o degradado, né, complementado com uma veladura, tá? Não é uma pintura sólida. E ela estava repintada assim, ó. Isso aqui teve que ter tudo decapado manualmente. E as grandes colunas redondas, a mesma coisa, elas também estavam repintadas, então a gente tem aqui, ó, nivelamento com uma massa já tonalizada, isso aqui ajuda bastante, uma veladura, tá, para recompor a tonalidade próxima ao fundo da coluna, e aí desce a reintegração de alguns veios, e eu tenho a coluna pronta, tá? Os capitéis a mesma coisa, vão sofrendo sobreposições de veladura. Aqui, ó, como elas estavam repintadas, tá? E aí o processo, né, de limpeza e nivelamento, tonalização, aqui elas já estão com um verniz de acabamento final que satura mais a cor, tá? O batistério, que teve um grande problema de infiltração aqui na área inferior, ele está todo original, ele não tem nenhum repinte, a não ser um verniz PVA, parecia uma cola, que teve que ser removido na limpeza. E a cor das paredes também, esse verde aqui, ó. Mas as pinturas artísticas estão todas originais, elas estão todas preservadas. Então, é feita uma limpeza, né? A retirada da sujidade desse verniz plástico que estava lá. Foi utilizado o gel pela metodologia do Olbers, alguns compostos géis para ajudar a gente na dissolução dessa camada plástica. No painel do anjo a mesma coisa, tá? Então, a gente passa o gel e aí retira, ó. E o teto está todo original, ele sofreu fotodeterioração. Aqui, esses cantinhos, esses elementos, eles são vermelhos, na verdade. Aí tá um rosinha bem esmaecido, mas a gente não interfere nisso, né? E aí ele está mais saturado aqui porque a gente aplicou o consolidante e fez uma proteção de verniz com Laropal. E aí satura mais a cor, né? Aqui é o painel do batismo, ele teve algumas perdas que foram recompostas mimeticamente, tá? Aqui também é o painel do batismo, ele tinha alguns desprendimentos, e aí, como a gente já está numa área muito sujeita à degradação por umidade, é feita a consolidação com um paraloide, tá? É bem pontual, porque a gente precisa de uma resina aqui termoplástica para poder aplicar calor e nivelar
isso daqui. E eu não ia conseguir fazer com consolidante à base de água, porque, inclusive, se eu colocar água aqui, isso aqui começa a soltar. E aqui aquela parte de desplacamento, ó, a parte inferior aqui, ela tá toda solta, tá vendo? E isso daqui é uma superfície rígida, então ela não volta, é diferente de você mexer com uma tela. Então a gente faz a proteção do painel artístico aqui, tá? O Juarez é que tá aqui fazendo a remoção disso aqui. As peças que a gente conseguiu recuperar do original, elas são recolocadas, se faz uma consolidação por trás, porque também é feito teste de percussão, então a gente descobriu partes ocas aqui nessa região, só que a gente não vai arrancar isso aqui para preencher por trás, né? Então, a gente insere aqui, injeta um consolidante. Só que o processo de injeção, para mim, ele não estava muito satisfatório. Aí eu fui almoçar e tive a ideia de colocar uns canudinhos, né? Que foi isso aqui que eu fiz. E aí foi engraçado porque na mesma semana eu recebi um estudo do Coliseu que estavam fazendo a mesma coisa, colocando os canudinhos nas paredes para fazer a injeção do consolidante, né? Então, isso é meio intuitivo, é meio lógico, né? Você precisa de um elemento aqui que te permite injetar o consolidante e que ele vai escorrendo para dentro do espaço por trás do reboco, né? E aqui a gente está com aquelas peças, um nivelamento. Lógico que aqui ainda tem que fazer uma limpeza, tá? E aí aqui, ó, já tá limpo, com o fundo pronto, e a Silvia e o Diego, a Silvia é uma restauradora também, eles estão fazendo a reintegração pictórica, a reconstituição, né, do que foi perdido e obedecendo o que tem de original aqui, que foi, a gente conseguiu preservar. E aí, antes o painel estava assim, e depois ele ficou assim, tá? E o painel do anjo também, o antes e o depois. Aqui é aquela questão da porta, né, que eu falei do nivelamento, tinha uma porta aqui, que não era original, a original estava guardada num depósito na igreja. E aí a gente falou para o padre, então vamos devolver a porta original para o local, né, para o batistério. E aí a gente recompôs aqui o desenho, ó, tá? Com base nos originais que estão repetidos no próprio batistério. Então, essa parte aqui de cima ela é original, essa daqui não é, aí dá para ver a diferença até pela questão da cor, que está diferente, certo? Ela é próxima, mas ela não é idêntica. Isso aqui foi um preciosismo nosso, porque depois a parede cobre o desenho, tá? Mas a gente sabe que tá tudo certinho ali atrás da porta, né? Então, a porta cobre o desenho, tá bom? E aqui a gente tem o altar, o Diego está começando a decapar o altar mor, ele está todo repintado, cheio de massa. Tem 2 marmorizados, a gente tinha um rosa, um rosado, e depois um mais inferior verde escuro. A gente não tinha conhecimento do estado do verde escuro, não parecia estar muito íntegro. E o rosado estava bem preservado, a gente manteve o rosado, mesmo porque ele compõe cromaticamente com o restante do presbitério. Então, se ergue o andaime, a gente tem que lembrar que a missa, a igreja, durante todo o processo de restauração, continuaram a se executar as missas, né? Então, eu fiz todo o restauro da igreja ouvindo missa, e aí, por uma questão de decoro do rito litúrgico, foi colocada um grande painel aqui, tá? Com uma impressão da imagem do altar, cobrindo o andaime, tá? E aí a gente podia trabalhar sossegadamente lá atrás, sem fazer barulho, obviamente, né, durante a missa. Então, aqui, ó, a repintura, a massa e o marmorizado, tá? Aqui as colunas vermelhas e aqui os nichos onde ficam os santos e onde fica a Nossa Senhora. Aqui a gente já está com o altar decapado, já passou a veladura, a Silvia está fazendo a questão da adoração, a gente tinha um documento justificando essa adoração, ela não é feita com folha de ouro 23, tá? É uma folha metálica de imitação prima-prima, italiana, mas, enfim, a gente tinha um documento dizendo que, ó, em 1959, essa adoração foi feita assim e a gente recompôs do mesmo modo. Aqui é já a cúpula do altar, que a gente tinha um interrompimento aqui do marmorizado, né? E aí ficava uma linha estranha aqui. Então, a gente
faz a veladura, fazendo com que ele desapareça lá para trás. Na cúpula, não. Na cúpula, eu fiz a reconstituição do marmorizado, tá? Porque aqui a gente tinha uma grande degradação, isso foi tudo recomposto, e aí eu fiz a reconstituição desse marmorizado. Aqui as pequenas coluninhas que estão próximas à cúpula, a cúpula está aqui em cima, tá? Ela sofreu 2 intervenções, uma verde e a da última repintura. A gente descobriu que ela era vermelhinha aqui, tá? Os nichos também sofreram repinte de látex, aquele já está limpo e reintegrado. E, para nossa surpresa, o douramento, porque assim, o nosso douramento, o nosso douramento de restauro já tinha sido o 3º, porque já tinha sofrido um 2º processo, que tinha uma qualidade, não tinha uma boa qualidade, que a gente teve que retirar. Mas alguns douramentos a gente conseguiu preservar no altar, e um desses foi do nicho. Esse douramento aqui é o de 1959, ele está muito bom, e a gente não mexeu, né? Então, teve algumas surpresas aí, pela questão do douramento ter sido muito bem feito. E a pedra dara, que é a pedra de consagração do altar, nessa janelinha tem uma relíquia de um santo, a gente não conseguiu saber, não tem registro na igreja de que santo que é, mas a gente não pode remover isso aqui, né? Então, ela estava assim, e aí foi limpo, e depois a mesa do altar, ela sofreu um processo de nivelamento de perda e restauração com uma pintura, tá? Para estabelecer a mesa do altar. E aqui o altar antes e o altar depois. E a felicidade da equipe. O altar está completado. E, gente, falta pouquinho para eu acabar, tá bom? Aqui a questão das naves laterais, a gente teve muita repintura, então aqui, ó, retirou o repinte e se estabeleceu o padrão de decoração que estava por baixo, que é isto aqui, que depois foi reconstituído. Então, tá vendo a questão do trompeio que eu falo? Isso aqui é uma parede lisa, mas a gente olhando, a gente tem toda essa profundidade dessa moldura, né, que parece que é um elemento tridimensional, mas não é. Esse é o requinte das pinturas da freguesia do Ó. Aqui em cima do arco onde eu estou, esses elementos, eles são originais, eles existiam, eles estavam com repintura, mas a gente conseguiu limpar e reintegrar algumas perdas, mas na parte de baixo das colunas, isso daqui não é original, isso aqui já é repintura. E retirando, que foi o que eu retirei aqui, ó, essa parte de uma outra lateral, mas aqui também onde a gente retirou, o que tinha era isso aqui. Só com a diferença que, em vez de ter esse friso azul verde, era esse friso avermelhado. É que a foto aqui não está fazendo muito jus à cor, tá? Mas, então, assim, na questão da repintura, quando eles chegaram lá para repintar, eles resolveram, tem esse desenho lá em cima, vamos tentar replicar ele aqui embaixo. Mas isso não existe. Então, a gente retirou e refez as almofadas, tá? E aqui a nave lateral, uma visão dela antes, com as repinturas, e depois com ela toda, com o retorno das suas cores primeiras, né? E esta pintura aqui, que foi removida, porque ela também é posterior ao tombamento, e ela nunca esteve aqui, ela foi colocada depois. O painel de Jerusalém tinha um Cristo aqui pendurado, um crucificado, e eu vi uma janelinha aqui, ó, tá vendo? Isso aqui desprende sozinho. E aí eu fui cutucar e vi uns predinhos. Isso foi em 2016, né? A gente estava em outra etapa de trabalho. Em 2017, aí a gente teve, dentro do cronograma, condição de fazer toda a limpeza desse repinte branco, tinha um repinte branco e um verde, e estabelecer a reintegração desses elementos, né? Que tem uma foto aqui que dá para ver melhor, ó. Depois de toda a limpeza, e depois tudo feito com pontilhismo, tá? Um pontilhismo que não é sólido, ele é transparente, ele vai sendo sobreposto até você atingir a tonalidade dentro da lacuna da tonalidade que está próxima, né? Que está circunscrita aqui, em cada trechinho de lacuna. Essa grande fissura aqui, isso aqui já existia antes da pintura, porque justamente nessa região
que teve um desplacamento menor, a gente consegue ver que o artista ele pintou por cima da fissura. Então, isso aqui a gente não teve como mexer também. Então, esse desnível ele permaneceu lá no local, tá? As capelas laterais foi um grande processo, porque teve toda a parte de pintura das paredes, do teto, das lunetas, os vitrais, e ela também foi inteira, decapada, estabelecidos os acabamentos que estavam por baixo, e a gente fazer toda a reconstituição do retábulo da capela lateral, e o mais bacana foi descobrir essa estamparia aqui, porque ela era toda decoradinha com estamparia, com frisos, isso foi possível de resgatar. E eram duas capelas, né? São duas capelas. Essa aqui é de São José, apesar de que aqui são os elementos da Paixão de Cristo, então deveria ser a Capela da Paixão, mas é a imagem de São José que está aqui, então ficou Capela de São José para a comunidade. E aqui é a Capela de Nossa Senhora das Dores, então aqui dá para ver ó, o antes, aqui já a limpeza do retábulo, e aqui já o retábulo restaurado, com a reintegração de perdas, como aqui dos anjinhos, que tiveram parte das asinhas quebradas, e aí elas foram, né, integradas aqui, reintegradas, e feita a adoração das asinhas. As lunetas tem duas pinturas, que também sofreram repinturas, tá? A gente olhando assim não parece que tem grande diferença, tá? Mas foi um processo longo também de limpeza, de repintes. Aqui dá para ver bem, ó, na túnica do anjo que estava marrom aqui, com repinte, e ela não é marrom, né? Ela é branca. Tá? Então, isso tudo foi limpo, retirado os repintes, feitas as reintegrações. Esse outro painel também de Jesus no Getsame, ele também foi todo limpo. Dá para ver uma grande repintura, principalmente na área amarela, né, de repintura, que foi limpa, retirada. E nesse cantinho aqui, a gente descobriu uma grafia de fragmento de uma assinatura, Ranzini Berto. Algumas pesquisas podem fazer, né, tem uma referência a Felisberto Ranzini, que ele teve presente na freguesia do Ó, ele fez uma pintura da igreja da freguesia do Ó, às margens do rio Tietê, mas isso ainda é uma pesquisa que eu ainda vou ter que dar continuidade, tá? Mas é uma possibilidade aí, e a identificação de um outro, até então não se tinha identificação de qualquer outro artista que tivesse agido, né, atuado na pintura da igreja. Bem, a reforma externa, né, que ocorreu em 2011, então a gente tem aqui antes e depois da intervenção, né, essa intervenção está documentada lá no site da subprefeitura, da freguesia, e ela foi toda coberta com uma textura, tá? E isso causou um outro problema para a gente, porque durante, né, foi muito tempo, né, de atuação, 7 anos, e aí algumas áreas começaram a sofrer, ó, eflorescência de sais, umidade, né, na base da igreja. E aí, examinando a parte de fora, a gente percebeu que havia muita fissura dessa argamassa, né, colante de textura de cimento, e ela retinha a umidade dentro da parede. Fora isso, tem essa faixa de cantaria também, que tem uma série de fissuras, e que, inclusive, ela é prejudicial na questão até de visualizar se está ocorrendo alguma degradação aqui, né, porque ela tampa. E isso aqui não é um acabamento original. A gente conseguiu fotos com a paróquia em que a gente viu que não tinha esse acabamento. Então, foi remetido à Compresp uma proposta de intervenção, de fazer uma argamassa aqui de sacrifício, tá? Então, a gente vai retirar todo o revestimento cimentício dessa faixa, toda a cantaria, e fazer a execução em argamassa tradicional de cal compatível, e fazer o tratamento dessas pingadeiras para evitar o máximo possível que essa água penetre de fora para dentro. Mas aqui a gente vai dar um respiro para essa parede, tá? E as alvenarias históricas, elas precisam respirar. O grande erro de intervenção em prédios históricos é a impermeabilização de superfícies, porque você retém a umidade na parede e provoca uma degradação estrutural até da parede. Então, aqui a gente decapou tudo isso, né, retirou essa cantaria, e aí aqui já começa o processo de recomposição da argamassa, né,
Aqui, ó, também o processo de recomposição. E aí, para nossa surpresa, aqui neste cantinho, que confere com uma das paredes das capelas laterais que estavam sofrendo aquela umidade que eu mostrei, tinha uns tijolos soltos, escondendo os respiros da alvenaria. Então, isso aqui também, obviamente, que ajuda muito. Então, esses respiros também foram abertos, né? E aí, a gente vai ter aqui, ó, a foto que tem uma pedra fingida aqui e um chapisco. Então, a gente fez aqui uma argamassa imitando esse acabamento, e a outra embaixo imitando esse acabamento, e aqui um estudo de cor para aproximar a coloração, porque a gente não vai reintegrar a parede com esse amarelo, a gente vai fazer a pintura mais próxima daquela foto antes de 2011, né? Por isso que hoje vocês chegam lá na igreja, vocês vão olhar, do lado de fora ela tem um acabamento diferente aqui na parte de baixo. A capela do Beato Catigeró, que foi a última a sofrer intervenção em 2019, ela estava assim repintada, tá? Na prospecção foi descoberto um outro padrão, que confere com uma foto da inauguração da capela em 1978, apesar de que a gente achou uma outra cor por baixo, mas historicamente essa capela foi, né, ela recebeu as relíquias, então a gente preferiu estabelecer essa decoração aqui para o restauro, esse padrão, pela introdução das relíquias de Santo Antônio de Catigeró em 1978, tá? E aí, na decapagem aqui do alto, a gente descobriu um padrão de um rodateto de flores, tá? Se reconstituiu as cores primárias, né, da capela, o padrão da treliça e da flor de lis, e o piso de madeira da capela, que estava coberto por um piso flutuante, e a gente conseguiu restaurar o piso que estava escondido de madeira original da capela. E aí, finalizando, eu tenho aqui, né, a matriz, 3 tempos da freguesia do Ó, a matriz velha, que foi consumida no incêndio, a matriz nova, em 1901, e a matriz hoje. E, citando o Viollet-le-Duc, né, a gente restaura um edifício, não é mantê-lo, repará-lo, refazê-lo, mas estabelecer ele em estado completo, que pode não ter existido nunca em um dado momento. E hoje a Igreja da Freguesia do Ó está restabelecida. Algumas curiosidades sobre, né, a Freguesia do Ó, ela ganhou uma grande ai, gente, perdi a palavra, enfim. Ela participou de uma série de congressos e publicações, tá? Eu participei da Jornada do Patrimônio em 2017, realizei uma palestra lá sobre o restauro. Ela está no vídeo de abertura do Simpósio de Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural Católico, da PUC São Paulo e da Fundação São Paulo. Esse vídeo está na TV PUC, ela foi matéria do vídeo e da abertura desse simpósio. Eu fui convidada pelo professor Percival Tirapelli, que está aqui, para apresentar no Seminário Internacional de Patrimônio Sacro lá no Mosteiro São Bento, os aspectos de restauro da freguesia do Ó, isso foi em 2017. Em 2018, ela também foi tema do seminário. Ela tá no prelo um livro, né, sobre 70 igrejas paulistas, vai sair também a igreja da freguesia do Ó, nesse compêndio das igrejas paulistas. Em 2019, eu também realizei uma palestra na Jornada do Patrimônio sobre o restauro da Igreja da Freguesia do Ó. E, recentemente, né, que eu falei, o estudo iconográfico do SPUT está publicado na revista Restauro, foi no mês de junho agora, tá? Está publicado, está disponível online. E, enfim, eu quero deixar claro aqui que tudo isso que foi exposto, isso é uma exceção, isso não é uma regra, tá? A freguesia do Ó foi um restauro muito diferenciado, porque a gente teve que recuperar, resgatar e reconstituir muito das pinturas. E a questão de se considerar não apenas a materialidade do objeto, mas o significado desse objeto para o público. A igreja ela é muito valorizada pela comunidade e restaurar ela é sempre uma exceção. A intervenção é sempre uma exceção. A regra é a conservação e ela depende muito mais de quem utiliza os espaços do que nós, conservadores e restauradores, né? A gente já chega como medida paliativa. E
isso eu tenho que agradecer o convite. Eu peço desculpas se eu me excedi no tempo, mas eu me animo de começar a falar desse trabalho que foi muito importante. E, enfim, é isso aí. Muito obrigada. Que trabalho lindo, Silvana, parabéns, assim. E não foi, eu quero ressaltar aqui que não foi um trabalho, eu não fiz isso sozinha, foi uma equipe muito grande, foram muitas pessoas, foi o esforço de muita gente, eu tive o privilégio de conseguir acompanhar isso do início ao fim. Eu estou vendo até que a Karen está aqui, a Karen também foi uma das auxiliares que trabalhou com a gente lá. Enfim, e eu brincava até com elas, dizendo, né, que o pessoal diz que restauração, é puro glamour, gente, é muito suor e lágrima. Então, foi muito trabalhoso. Não, mas a gente vê a preciosidade mesmo, assim, tá todo mundo elogiando aqui. Eu vou ler um cheque para ti, para a gente abrir para o debate também, né? A Samanta diz, já fui nessa igreja antes e depois de restaurada. E uma coisa mais linda que existe é uma verdadeira pérola. A Moema, parabéns, Silvana, um trabalho primoroso, muito criterioso, belíssima restauração. Meu abraço. A Giovana, parabéns, Silvana. Opa, meu celular começou a falar aqui sozinho. Acontece, o meu faz isso também. Parabéns, Silvana. A Giovana falando, né? Magnífico trabalho. A Karen, nossa colega aqui da UFPEL, comentando com a Dani, né? Porque a Dani, nossa coordenadora do curso de conservação e restauro, trabalha justamente com os estuques, né? E os fingidos em cima da. Então, o pessoal administra também uma disciplina de restauração de estuques. Então, já injetaram também as paredes da Escola de Belas Artes com as seringas, né? Para prender o estado. Vocês não sabem como dói a mão fazer isso. E então, comentando, a Flávia Faro, parabéns, Silvana, trabalho maravilhoso. A Karen diz, trabalho gigante em todos os sentidos. Parabéns, Silvana. Obrigada. E eu quero estender esse parabéns a toda a equipe, gente. Uhum. Não, mas um trabalho, a obra, ela é completamente diferente de um trabalho de ateliê, né? E tem que ter uma equipe. E quantos vocês eram na restauração das pinturas murais? Então, na verdade, a gente começou com, acho que mais de 20 pessoas. Tinham 3 arquitetos, eu, o Sandro e a Débora. A Débora era, na verdade, minha auxiliar, né? O Sandro trabalhava mais ligado à questão da estrutura. Tinha uma equipe só de estuques e argamassas, que era do mestre Edivaldo, que ele foi até meu professor. Então, depois, quem cuidou no final das argamassas foi o Eduardo. Então, assim, a equipe vai, né, porque é muito difícil. O que eu consegui também de me manter nessa equipe durante tanto tempo foi também uma particularidade, porque é muito difícil você manter uma equipe por tanto tempo junto. Então, foram passando vários profissionais, né? Então, tinha os profissionais de vitrais também, que era uma outra equipe. Quando precisava de alguma coisa de marcenaria, era outra equipe. Teve a questão dos ladrilhos hidráulicos também. Então, assim, são várias equipes. Teve a parte de elétrica também, que teve que ser refeita. A questão de adequação de proteção de incêndio, né, que hoje é um requisito de toda edificação que tem acúmulo de público. E, para ser sincera, ainda falta coisa lá para completar, porque a gente parou na capela, mas a gente ainda tinha que fazer uma revisão na Capela do Santíssimo, e as portas e o piso do altar que o padre Carlos queria retirar, o piso é uma intervenção nova que ele é de granito, e a gente queria ver se o piso de ladrilho está por baixo. Então, assim, só que o recurso acabou, né? Porque isso foi uma iniciativa da comunidade. Se promoviam rifas, feiras, agora não está sendo possível, né? Uhum. A comunidade deu o recurso para poder realizar. E teve patrocínio de lei de incentivo? Não.
É um trabalho dessa grandeza toda, né? Geralmente as grandes empresas também querem colaborar, mas que legal a comunidade ter se reunido, né, para fazer isso. Reuniu. Acho que tinha uma empresa que colaborava com o padre, mas aí acho que tinha aquela isenção fiscal, alguma coisa assim, né? Uhum. Mas não, foi tudo incentivo de uma comissão, existe uma comissão lá na igreja que cuida dessa parte de restauração, tá? E foram eles que entraram em contato com o Juarez, e aí o Juarez foi montando a equipe. E aí... Que legal isso. A Patrícia diz, boa noite, muito obrigada, parabéns. A Keila, trabalho incrível, maravilhoso, parabéns. A Cláudia, que trabalho magnífico, Silvana, parabéns. A Andréa, nossa colega da FURG, que também é da nossa associação aqui do Rio Grande do Sul, dos Conservadores Restauradores, que trabalho maravilhoso. Silvana, a Maria Isabel, excelente. Aplausos a Flávia, a Cláudia Felipe, parabéns. A Marina Lais de Lima, trabalho incrível. A Kelly, nossa colega também, trabalho maravilhoso. Vamos ver. A Kerlin, parabéns. A Samanta, maravilhoso. Só elogios. Muito obrigada. Eu estou vendo uma pergunta aqui no fim da Paula. Falar um pouco mais sobre o processo de recapagem. Eu não entendi se recapagem ou decapagem? Decapagem. Deve ser decapagem, é. Então, na verdade, assim, a gente tinha que retirar a repintura que estava por cima, tá? Então, nos panos lisos, que a gente fala, que é aquela pintura de parede normal, isso era feita com betumadeira, né, com aquela espátula larga e raspando realmente tudo, tá? E, às vezes, raspando a pintura por baixo, a gente tinha a surpresa de ter uma degradação da argamassa a nível mais profundo. Das pinturas artísticas e decorativas, também é feita a remoção mecânica por raspagem, mas por causa da adesão e da irregularidade da superfície, a gente muitas vezes não tinha sucesso nisso, então a gente tinha que agir com um produto químico que agisse na película, ela desprendesse, né, ficasse mais solta e a gente conseguisse remover ela. Não é um processo muito simples e ele também a gente não pode generalizar, porque a Silvia Moore, que a gente trabalha muito juntas, que é uma restauradora, ela fala para mim às vezes assim, ela olhava assim para mim no andaime e falava assim, Silvana, uma parede é uma parede. Porque às vezes, gente, você está decapando, olha, a questão de centímetros, você está decapando aqui com produto químico, fazendo uma decapagem belezinha. Você anda 1 centímetro para lá, a adesão já é completamente diferente, você não consegue arrancar aquilo por nada. Então, tem muita diferença, assim, não dá para te falar na questão de ter uma regra de decapagem, mas a questão é isso, assim, é em conjunto, química e mecânica, e não tem outra forma. A Kerlin estava perguntando exatamente isso, qual o processo de remoção das repinturas? Os géis foram utilizados em outras partes? Então, a questão do géis é assim, às vezes a gente precisa agir com um solvente que ele tem uma evaporação muito rápida. E também, se ele não tem evaporação rápida, ele escorre pela parede, né? Porque a gente não pode deitar a parede para poder tirar, a gente tem que retirar lá no local. E aí, o gel te auxilia nesses 2 pontos. Que ele retém a evaporação desse solvente, e você consegue fazer com que o solvente haja na película por mais tempo e você consiga destacar ela e remover da repintura. E quando você precisa agir até por uma questão aquosa, né, que você tem que usar água, ou alguma combinação de água com outro solvente, com outro agente, o gel impede que isso escorra, né, que isso fique contido lá no espaço. Então, o gel auxiliou muito nessa questão. E de não ter penetração, né, porque aí o gel a gente usava papel neutro, às vezes como barreira, quando a gente tinha que deixar ele algum tempo agindo, porque retirar o gel da parede também é complicado. Então, a gente punha um papel, colocava o gel e fazia a remoção. A gente só consegue fazer a ação do gel diretamente sem essa barreira do papel quando a superfície ela não é muito absorvente, que foi o caso do batistério, por exemplo, porque a pintura ela já tinha
ela já era uma têmpera oleosa, então ela não era tão absorvente. Então, para retirar aquele verniz que eu mostrei, que era um verniz de PVA, a gente conseguia colocar o gel, esfregar com o pincel e remover, né, sem nenhum problema. Mas cada caso é um caso. Uhum. E a Karen perguntou já quantas pessoas trabalharam no projeto, mas você já respondeu. Eu acho que eu já tinha te feito essa pergunta também. E a Márcia está mandando os parabéns, trabalho maravilhoso. A Flávia também. Bruna, todo mundo só elogios. O da Pauta já respondeu. E a Miriam pergunta... chegou um pouco atrasada, parabéns, consegui entrar no começo por conta das conexões. Quanto tempo durou o trabalho todo? A pergunta da Miriam. Então, Miriam, o projeto, pesquisa, todo o processo, né, começou em 2013, eu comecei a fazer as análises de colorimetria e prospecção em 2013, o restauro começou em 2014 e finalizou em 2019, tá? O nosso processo, né, que a gente foi contratado para fazer. A Darlene também, nossa aluna, parabenizando. A Isis também é nossa aluna e tem uma pergunta. Como é feita a medição da colorimetria e por meio comparativo com a cartela de cores ou outro método? Outro método. Então, nesse caso, se utilizou o colorímetro mesmo, que é um aparelho que faz a medição, ele tem um feixe de luz, você coloca o aparelho sobre a superfície e ele faz uma medição, tá? Então, aí você consegue ter um registro da cor aonde você encosta o aparelho. Esse registro, ele serve, né, para a gente ter uma documentação de tudo isso, só que na hora de você fazer a recomposição da cor, né, cor é um fenômeno que depende da luz, e a gente também tem aquela questão das cores circuncidantes. Então, se você pegar essa leitura, e aí ele te dá uma proporção entre pigmentos primários e preto para recompor a cor. Aí você tenta produzir a cor a partir desse código, porque ele te dá uma série de códigos, né, RGB e CMYK. Você recompõe a cor, de fato, né? Só que o aparelho, ele não leva em consideração a fotodeterioração da cor, ele não leva em consideração a iluminação da cor, porque ele tem luz própria, é um feixe de luz que você coloca lá, e ele também não leva em consideração as cores circuncidantes. Então, você consegue ter uma leitura da cor, mas não, assim, ela não é, como é que eu vou dizer, para reprodução ela não é fidedigna, ele é um aparelho para documentação. Para reprodução é por análise comparativa mesmo. Então, a gente fazia uma tabela de cor, né? E cor em mural é aquilo que a gente vê, às vezes, em muitas literaturas, em que a gente faz várias escalinhas na parede, né? Porque depende da luz que incide, sabe? A leitura da cor depende da luz que incide do ambiente. Mas é feito por... Desculpa, eu fui me estendendo. É feito por um colorímetro, é um aparelhinho. Eu até coloquei a marca dele na apresentação. Tá bem. A Samanta pergunta, essa igreja é do estilo rococó? Eu vi você comentar alguma coisa, mas não consegui ler. Então, ela não é estilo rococó, tá? Ela tem elementos do rococó, que são alguns elementos decorativos, que são as rocalhas, as volutas, as flores de acanto. Então, é que na análise iconográfica, a gente achou esses desenhos, aqui eu não coloquei na apresentação, que ia ficar muito longa, mas as folhas de acanto e aquela faixa de concheados, né, de florões que a gente tem bem abaixo da linha de vitrais da nave principal, você acha muitos encartes de mobiliário rococó com o mesmo desenho. Então, porque os artistas, eles tinham como referência essas gravuras, né? Utilizavam como referência nessas gravuras para a criação desses elementos decorativos. Uhum. A Maria Isabel fala do gel, né? Que ainda possibilita a manipulação mais segura do solvente, porque também diminui a volatilidade do solvente, ótimo para a saúde do restaurador, realmente.
Você sabe que em pintura mural a gente tem muita sorte, né? Porque a gente não mexe com solventes muito, assim, que causam... nada de toluol, essas coisas a gente não tem porquê, né? A gente não mexe com isso. E a própria fixação do extrato também, os adesivos são mais, né, suaves até do que um consolidante para uma pintura em óleo de café. A gente utiliza muito o álcool polivinílico, né, como consolidante. Eu não mencionei nisso, mas tem um estudo do Secor, publicado no livro da Miriam Ribeiro, que é um texto até da Beatriz Coelho, que fala de restauros da pintura do mestre Taide. E foi de lá que eu peguei essa pesquisa, esse estudo, que foi justamente a dificuldade que a gente estava tendo em consolidar as pinturas que estavam caindo do forro, que elas estavam pulverulentas, elas estavam pozinho e elas caíam. Você tocava, ela caía. E aí o Moviolt possibilita vários tipos de concentração e para mural é o consolidante mais indicado. E não deixa o brilho também do adesivo, né? Ele fica opaco, é imperceptível, né? Isso também. O Cláudia Felipe, o levantamento histórico é realizado por outra equipe? O levantamento histórico a gente teve uma grande dificuldade, porque a gente tentou até o Sandro, que foi um dos arquitetos que começou lá com a gente, ele foi até o arquivo da Cúria tentar encontrar alguma coisa, né? Mas os livros iniciais foram consumidos no incêndio, e a igreja tinha muito pouco registro. Um dos padres não fez nenhum registro, então a gente tinha muito pouca documentação. O que auxiliou muita gente foi o livro do Arroio, né, que a gente conseguiu encontrar referências das igrejas que o Ligabui atuou, e alguns documentos que estavam guardados na igreja, e a comunidade, porque, assim, trouxeram vídeo de casamento para a gente assistir, fotografia, todo mundo se mobilizou. Gente, assim, foi lindo. No dia que tiraram o andaime, né, na semana que tiraram o andaime, fizeram uma missa comemorativa. E eu fui na missa para assistir, fiquei bem lá atrás olhando, né? Aí até brinquei com a equipe. Tivemos o nosso momento de Capela Sistina, porque não tinha uma pessoa que não entrasse, não olhasse para cima e disparasse fotografia. Foi, assim, muito legal. Então, muito da pesquisa foi por conta da comunidade e pesquisa bibliográfica mesmo, porque documentação, muito pouco, tá? Trabalho fantástico. Só elogios, viu? E eu adorei mesmo a palestra, eu acho que foi super didática, esclarecedora, assim, todos os processos, né? E é uma igreja inteira, né? O teto, as paredes, mais os lustres, todos os equipamentos integrantes da edificação, né? Então, é um grande projeto que merece muitas equipes mesmo de trabalho, que o restaurador não dá conta mesmo, né? Não dá. Vai morrer velhinho, não vai ter acabado a igreja. Não tem como, Andréa. Assim, o restauro realmente depende de uma série de interdisciplinaridades, né? Ele é multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar. Você precisa de uma série de competências, né? Não sou eu que faço a questão de restauro de embolso e reboco, é outra pessoa que é especialista nisso, né? Então, a gente tem que reconhecer que a gente depende de uma série de pessoas ali. É como eu disse, eu não fiz nada sozinha. E é engraçado que ainda hoje eu encontro gente que fala assim, nossa, você trabalhou lá na igreja de freguesia do eu não sabia, né? Aí eu digo assim, então, eu era aquela mocinha lá em cima do andaime, porque você trabalha anonimamente, sabe? Sim. Restaurador é um trabalho anônimo, gente. Não tem... Né? Você tem que ser humilde mesmo e você está ali a serviço do patrimônio. Uma curiosidade, eu trabalhei com o ex-voto da Capela Nossa Senhora do Ó, lá em Minas Gerais, né, de Sabará, e é completamente diferente, pequenininha, né, barroca, e eu restaurei o ex-voto que conta a história da Nossa Senhora do Ó. E aí eu estudei todas as antífonas, toda a iconografia da Nossa Senhora do Ó, né, com o ventre
saliente. Proeminente, Proeminente, foi proibido pela igreja, porque dava uma representação muito mundana para Nossa Senhora grávida, né? É muito linda toda a iconografia dela. Sou apaixonada também. Quero ir a São Paulo para ver a igreja restaurada. Venha. E quando combinar, venha que eu vou lá e conto tudo. Vou querer aula em loco. Vai ser muito bom. Eu acho que a gente está no adiantado da hora. Assim, pessoal, quem não assinou o documento para receber os certificados, né? Podem assinar. A Silvana já colocou de novo o link. Vocês vão receber por e-mail, né? Com as informações que constam. A gente precisa do CPF, e-mail, nome correto, completo. E eu quero agradecer a Silvana por essa tarde maravilhosa, essa aula. Foi lindo o trabalho. Estou encantada mesmo. Fiquei louca para ir conhecer. E também vamos te esperar aqui no próximo Luso Brasileiro, que será em Pelotas, se Deus quiser, em 2021. Já espero que a gente já tenha uma vacina para os nossos encontros serem presenciais, para vir conhecer a nossa cidade, comer uns pastéis de Belém. Aqui é de nata, né? Aqui é de nata, de Belém é só em Belém, por favor. E também os pastéis de Santa Clara, que são muito famosos aqui. Então, como uma boa portuguesa, vai encontrar muitas características de Portugal aqui. E vão me acabar no doce de pêssego, né? Vai! Esse é muito bom, né? As passas de pêssego são tradicionais da cidade também. Então, quero te agradecer imensamente. Eu não sei se a Silvana quer dar uma palavra de se despedir de ti, não sei como é que ela anda, mas foi ótimo mesmo. Muito obrigada. Uma baita aula, assim, para nós daqui de Pelotas. Acho que os alunos adoraram também, e eu acho que foi muito bom, Silvana. Muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Obrigada, Silvana, Xará. Eu agradeço, minha Xará. Foi fantástica a tua palestra. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Valeu mesmo. Muito obrigada. Obrigada.